Nesses dias aqui, na verdade, esse evento, Encontro Nacional da PASCOM, que nós estamos na 4ª edição, ele tem esse grande desejo de realmente suscitar reflexão, debate, partilha, questionamentos em nós, para que a gente possa avaliar a nossa vida, sobretudo, porque tudo que nós estamos vendo e ouvindo aqui nesses dias, em todos os palestrantes, diz respeito ao modo como nós vivemos e ao modo como essa vida é visibilizada na nossa realidade de comunicação, seja no ambiente digital, seja no analógico. E mesmo essa realidade da espiritualidade tão rica que o Padre Spadaro nos trouxe agora, fica uma pergunta que eu queria lançar para vocês irem amadurecendo aí até o final do nosso momento aqui à tarde. Como compartilhar, que é a grande palavra das redes sociais, como compartilhar, como não reter essa riqueza tão grande que se experimenta de maneira adequada nesse tempo em que tantas pessoas estão conectadas, mas estão ainda distante de Deus. Porque seria ilusório nós pensarmos que com tantas conexões, com tanto acesso à informação, à comunicação, todos já são de Deus, já estão experimentando o reino, já presenciam em suas vidas o reino de Deus. Muitos ainda não experimentam essa grande graça. Então, com esse questionamento que eu queria começar a falar agora, quem vai partilhar um pouquinho com vocês durante esses próximos 20 minutos sou eu, a Cristiane Monteiro, que é também da comunidade Canção Nova e é assessora do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. E também temos a alegria aqui de ter a presença do Daniel Cabanha, que é o diretor do Centro Guadalupe, que é uma estrutura, uma instituição que serve ao dinamismo da rede de informática da Igreja na América Latina. Então nós três vamos falar um pouquinho do que é RIAL, o que é RIBRA e, sobretudo, o que a gente deseja com essa iniciativa provocar em vocês e também motivar na Igreja. Tá bem? Então a Cris começa falando e a gente vai falar um pouco da história rapidamente da RIAL e vamos chegar ao ponto convergente da nossa realidade desse encontro aqui, que quer ser também um pontapé inicial para uma realidade nova para o nosso Brasil. E é uma graça, né? Eu estar lá do outro lado do oceano e o Padre Clóvis aqui na CNBB. É o caminho que a providência de Deus nos fez encontrar, né? Porque a Canção Nova, muitos de vocês já conhecem e tem feito esse trabalho imenso na comunicação. E agora essas duas pessoinhas aqui, né, os mais talvez descapacitados, foram colocados como ponte. Então isso que é o bonito, nós sermos pontes uns para os outros e é uma grande alegria poder compartilhar o trabalho que nós estamos fazendo agora nesse determinado tempo, até quando Deus quiser, né? Estamos à disposição. Então, muito rapidamente, a parte histórica da RIAL, ela é rede de informática da Igreja na América Latina. Ela nasceu com um desejo profundo do nosso santo, João Paulo II, para que fosse a ação comunicativa da Igreja na América Latina no digital, né? Focalizando essa parte das novas tecnologias. E nós podemos imaginar que lá em 1986, 87, 89, ainda não existia todo esse boom da internet, mas como a comunicação é um desejo do coração do homem, já existia o desejo de partilhar, de colocar em comum as iniciativas que as igrejas particulares na América Latina já estavam fazendo e queriam realizar. Então, com muito pouco, com coisas muito simples, foi começando. Ontem o padre até falava, né, sobre os disquetes, né, que tinham documentos da igreja e que um agente da RIAL levava até o outro lugar, um lugar distante, com um barco que seja, para que as pessoas também pudessem ter acesso à comunicação. Esses dias eu vi uma foto que nós temos nos nossos arquivos de uma irmã que antigamente, quem conheceu o mimeógrafo, vocês lembram, né? Que era aquela coisa que rodava assim. E quando ela viu na internet que era possível já preparar para a catequese folhetos para que as crianças pudessem
colorida, a história de Abraão, dos apóstolos, ela ficou assim fascinada e falou, nossa, já está pronto, alguém já fez e eu posso pegar esse instrumento de comunicação e levar lá na minha catequese, levar para as crianças. Então, assim, são coisas que hoje, tantas vezes, com a abundância que nós temos, pode ficar assim meio escontado, assim, isso já existe, mas pensar que tem pessoas que fazem isso de muito bom coração e que colocam à disposição. Então, a RIAL é um projeto do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, lá no Vaticano, e o Conselho Episcopal Latino-Americano. Então, tem um pai e uma mãe, né? Nasceu já de uma comunhão, de um desejo que se pudesse fazer na igreja algo pela comunicação na internet. Nós temos a missão de facilitar a comunicação, de facilitar para que muitas pessoas, principalmente os mais necessitados, possam ter acesso à comunicação, à formação, desde a tecnologia, que é um forte braço da RIAL, de dar formação técnica mesmo, mas também formação humana, cultural, espiritual e missionária. Nós somos missionários na rede. Temos até uma coisa que nós somos tecedores de rede, nós colocamos a mão na massa. Né? E o Daniel ele vai falar um pouquinho depois como é que ele pôs a mão na massa e como é que tem tanto trabalho para esse Centro Guadalupe, lá que não é lá no México, mas é na Argentina, o Centro Guadalupe. Tá bem? Bem, eu penso que a minha parte seria falar isso, dessa história. Nós temos essa memória que tentamos levar avante porque, de fato, a RIAL é uma expressão da comunhão da igreja, da comunicação que a igreja quer realizar no mundo e dar as mãos, né? Isso é o mais bonito. Nós procuramos, na nossa visão, não querer uniformizar, como se todos tivessem que fazer a mesma coisa. Não. Ontem nós estávamos lá à noite no show, uma coisa que o Padre Zezinho disse, eu falei assim, e é bem isso que acontece, nós somos pedrinhas deste grande mosaico. Então, se você tem essa abertura, a participação, a compartilhar os seus dons, você é uma pessoa que faz parte da rede de informática da igreja, porque se você tem esse coração missionário, isso quer dizer que você bate com aquilo que a igreja promove. É uma conversão? Com certeza, porque às vezes trabalhar sozinho tem menos problema. Quando a gente coloca vários grupos juntos, a gente vai ter que saber escutar, vai ter que saber, às vezes, rebaixar um pouco, vai ter que saber perder para poder ganhar lá no futuro, né? E um pouco é disso que nós fazemos. Hoje, lá no Vaticano, tem comunicação com todas as conferências episcopais, porque a RIAL ela é muito ligada às conferências, aos bispos, às pastorais ali, porque ela não é uma coisa à parte, é exatamente aquilo que a igreja propõe como rede para que ela possa ser ampliada e levada no mais longínquo posto, onde existam pessoas que queiram, de fato, ser formadas, mas também formar outros agentes. Falando um pouquinho da realidade da RIAL aqui no Brasil, que tem o nome de RIIBRA, Rede Informática da Igreja no Brasil, como a Cris já começou a falar que nós somos chamados a ser pontes, a ser facilitadores, existe então um grande desejo aqui na Igreja no Brasil, e na CNBB também, que há 3 anos atrás deu início a esse projeto bonito que se chama RIIBRA, e que começou de maneira tímida, porque tudo começa pequeno, não é assim? O diácono Nelsinho Corrêa, não sei se vocês conhecem da Canção Nova, ele tem um ditado engraçado, que ele diz assim, que tudo que nasce grande é monstro, não é? É monstro que nasce grande. O que nasce normal, nasce pequeno e aos poucos vai ganhando forma, vai ganhando estrutura, vai ganhando beleza também. E a RIIBRA está nascendo pequena. Mas qual que é a grande motivação? Além de tudo aquilo que o Padre Antônio Spadaro nos trouxe, que é exatamente promover essa realidade do encontro, do testemunho, do adentrar nesse universo, nesse ambiente tão cheio de possibilidades, que é o ambiente digital. A RIIBRA, a RIAL, deseja ser um ponto de convergência, de comunhão
das várias iniciativas que existem aqui no Brasil, no nosso país. O nosso país é um verdadeiro continente. Existem experiências maravilhosas em cada realidade que a gente vai. Temos a oportunidade, por conta da Conferência Episcopal, de estarmos indo em cada regional, em muitas dioceses. E quando a gente chega e começa a ouvir as histórias, a gente vai ficando encantado. Eu quero dar um exemplo rapidinho para vocês de como é a gente aproveitar o que tem de recurso, do mais simples ao mais avançado, para promover o encontro e a comunhão entre nós como igreja. Nós estivemos lá em Castanhal. Tem alguém de Castanhal aqui? Da Diocese de Castanhal? Não, eles vieram, tem uma pessoa lá no fundo. Nós fomos lá em Castanhal no ano passado para ter um encontro com a Diocese, e de lá surgiu também o desejo de fazer um encontro regional que vai acontecer agora em setembro. E um dos rapazes que foi dar um testemunho, um depoimento lá, ele nos disse assim: olha, lá na minha comunidade, que é no interior do interior do interior de Castanhal, não tem internet. Como que a gente vai fazer? Porque eu falei muito da internet, das potencialidades, das mídias digitais e tudo isso que é tão fascinante. Ele falou: então, mas lá não tem, não pega a internet. Então, como que a gente fez para conseguir promover a comunhão ali na nossa comunidade, que se reúne debaixo de uma árvore? No interior, para imaginar. Como é o caso do Tocantins, moreanos lá em Palmas, e muitas missas lá foram celebradas embaixo das árvores, até que se construíram igrejas lá. Daí ele disse assim: olha, não tem internet, mas é impressionante como o povo tem celular. Todo mundo tem celular. Aqueles celulares antigos, sabe? Daí ele falou: olha, eu, a minha esposa e o meu filho, nós decidimos o seguinte, porque nós somos os animadores daquela comunidade. Nós pegamos uma folha cada um, fomos lá num dia que teve missa, porque tem uma vez por mês, e falamos com o pessoal: no final da missa, todo mundo que tiver celular, a gente quer o número de vocês. Cadastrou, e eles fazem com SMS uma rede de comunicação com toda a comunidade. Avisa quando tem missa, quando tem batizado, quando vai ter um momento de oração, quando vai ter um momento social para ajudar alguém que está precisando também de ajuda e tudo. Olha que lindo. Então a Ribra, a Real, ela não é um organismo estruturado que quer engessar. Nós queremos promover o encontro de iniciativas que podem fazer com que aquele que tem muito possa ter a oportunidade de ser generoso com quem não tem, e aquele que tem pouco ter a graça de receber da partilha do outro e também compartilhar da riqueza que tem, da fé que tem. Não é uma fé bonita desse casal que fez essa revolução nessa comunidade lá no interior do interior? Então esse é o que move o nosso coração, o nosso desejo. Então Daniel Cabanha vai falar um pouco para nós agora do Centro Guadalupe, um pouco do que é esse centro, e no final tem um convite para fazer para vocês, tá bom? Muchas gracias. Voy a hablar en español despacio. Si hace falta aclarar algo, bueno, Cristiano, el padre Claudio me van a ayudar. Dentro de esta historia que contaba tanto Cristian como el padre Clovis, la Rial ha vivido todo este tiempo compartiendo a lo largo de prácticamente cada 2 años una reunión donde cada conferencia episcopal iba enviando a sus representantes para poder ir marcando el pulso vital de la Rial, ¿sí? Es decir, como haciendo estas reuniones que permitían compartir lo que cada uno tenía y proponernos objetivos en común para ir trabajándolos. Entonces, mientras esto iba ocurriendo desde el año 1994 en adelante, se comenzó a tomar este ritmo, justo ahora cumplimos 20 años de reunirnos periódicamente, se comenzaron a ver algunas necesidades en común, porque siempre las reuniones de la Rial fueron un ámbito donde, además de poder llevarnos algo para nuestras diócesis y nuestros países, era un lugar donde compartir y dejar algo de lo propio para los demás. Y es en eso que comenzamos a ver estas realidades que señalaba recién el padre Clovis, realidades que tienen algún tipo de necesidad en común y que pueden, con la fuerza de la unidad, servir justamente a todos, ahorrando esfuerzos, ahorrando dinero y evitando duplicación también de esfuerzos similares en distintos lugares del continente. Así, por ejemplo, surgió la necesidad de hacer un software para parroquias en su momento que venía siendo necesario para todos. Y luego de esa experiencia, que llevó prácticamente 2 años de trabajo con un grupo de personas que fueron
probando el software, elaborando todas sus partes y devolviendo toda la información en el que participaron 200 personas en la época previa a Internet prácticamente, surgió una solución que todavía hoy está trabajando en muchas parroquias de América Latina, como es Office Eclesial, que está en español, que está en portugués. Pero con eso aprendimos algo mucho más importante desde el Pontificio Consejo y desde el CELAM, que es el valor de la unidad y del trabajo en común puesto al servicio de toda América Latina. Y de ahí surgió la idea, en la coordinación que hoy nos contaba Leticia acerca de que en ese momento estaba Monseñor Planas, junto también con el trabajo del CELAM, por supuesto, de la posibilidad de crear un centro que pueda ofrecer un servicio de trabajo común para todo el continente. Y ahí surge la propuesta de que se ha creado el Centro Guadalupe, que lo crean justamente el Pontificio Consejo de las Comunicaciones y el CELAM para servir a toda América Latina, pero dicen que no solamente desarrolle soluciones tecnológicas, sino que también trabaje en la formación de agentes multiplicadores. Una labor que hasta el momento no estaba cubierta y que se nos encomienda y gracias a la cual viajamos por 17 países de América Latina tratando de acompañar y promover los encuentros como este que hacen ustedes hoy con el ánimo y el espíritu de la RIAL, que como nos dice siempre Monseñor Chelli, es un espíritu que tiene que animar toda la acción comunicativa también de la Iglesia. Esa labor entonces formativa se fue desarrollando y fueron surgiendo muchas otras necesidades en las cuales también aplicamos mucho esto que decía de noche el Padre Cecinio, el tiempo para escuchar que sea superior al tiempo para hablar. Y la misma gente nos iba diciendo, se necesita esto, Cuba dice esto, Venezuela pide el otro, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, necesitan esto en particular. El Centro Guadalupe fue un ámbito de recepción de esas necesidades para luego, en el seno de la RIAL, ir descubriendo cuáles eran las más necesarias y convenientes para devolverlas hacia todo. Y así surgieron un aula virtual para capacitar gente, un boletín digital que en una época incluso junto con la ayuda de, en aquel momento de la CNBB, se editaba en español y en portugués, servicios que se fueron desarrollando y tejiendo muy desde abajo, como el que compartimos hoy con episcopo.net, y toda una serie de esfuerzos que buscan tratar de apoyar y también sobre todo de tener presencia en un momento en el que a todos también nos va a llegar pronto el lunes cuando lleguemos de regreso a nuestros hogares, y a nuestros lugares de trabajo. Nos dar la bienvenida, lo pasaron bien, trabajaron mucho, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Cuéntenos. Bueno, la RIAL en ese sentido desarrolla un trabajo de acompañamiento después de estos momentos tan hermosos y tan importantes para poder ayudar a que eso se vuelva una realidad. Luego de poder aprender tanto, llevarlo después a la práctica. Por eso esta experiencia del Centro Guadalupe continúa trabajando también con esto, tratando de tener una continuidad y un acompañamiento y una presencia que va más allá de lo presencial y que hoy, justamente con tantos medios virtuales, tiene una posibilidad en la que queda demostrado lo que el Padre Antonio Espadaro nos ha viniendo diciendo y repitiendo todos estos días, que es una red que no está basada en la tecnología, que ha cambiado tanto que, como nos contaba Leticia, la RIAL nació antes de Internet. Y hoy en día tenemos una tecnología y hace 10 años teníamos otra y en 2 años vamos a tener otra más. Pero la red, justamente de la Iglesia, es una red de personas. Y ese acompañamiento, ese seguimiento, es justamente el ámbito ideal de trabajo donde se plasman en realidad tantas de estas preguntas que nos hacía el Padre Espadaro en estos días. ¿Si es posible una espiritualidad? Sí es posible. Si es posible que sea una red de seres humanos y de personas y no una red de objetos y de computadoras, específicamente la RIAL lo es, y lo más asombroso de todo es que lo somos todos. Por lo tanto, el desafío es poder continuar esta red que está en permanente construcción y ampliación y diálogo, y que por supuesto Brasil nos da un ejemplo hermosísimo con el encuentro de Pascua. Muito bem. Então, o convite que eu quero fazer para vocês, aqueles que querem conhecer um pouco mais profundamente, porque aqui foi mais dar uma boa notícia de que existe essa iniciativa linda na igreja,
que já existe há mais de 20 anos, que é a Real, e no Brasil há 3 anos teve esse pontapé inicial, que nós queremos dar um passo a mais nesse encontro nacional da PASCOM. Então, todos que desejam conhecer mais de perto, porque nós vamos aprofundar mais hoje esse assunto, e aqueles que trabalham com desenvolvimento de sites, de aplicativos, que trabalham com publicidade, que vocês são convidados, e os que desejarem conhecer também, que já atuam lá na paróquia de vocês, alimentando sites, criando perfis nas redes sociais, que nós teremos um momento hoje à noite aqui, a partir das 8h30 da noite, das 8 da noite aqui, que vamos estar aqui eu, a Cristiane Monteiro, o Daniel Cabanha e a Letícia Soberon, que nós vamos dar um passo a mais hoje à noite. E é muito importante que vocês possam estar aqui. Tem uma surpresa bacana hoje à noite, só vai saber quem vier hoje à noite. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.